Boa tarde a todos. Neste dia 17 de agosto de 2022, o Instituto dos Magistrados do Brasil está dando prosseguimento aos trabalhos do evento sobre as guerras. Esta se refere aos conflitos externos e o palestrante é o coronel e professor Luiz Hernani Caminha Jorgos. E temos ao nosso lado o desembargador Rogério de Oliveira Souza, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como o nosso colega desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Este assunto é muito importante porque nos traz a lembrança das guerras, o que não é bom, mas as consequências das guerras para nós aprendermos com as experiências. E o que nós queremos é a paz mundial, a paz em todos os lugares, e é com essas histórias contadas que nós adquirimos mais experiência, mais conhecimento e procuramos o caminho da paz. Então, vamos assistir essa palestra do coronel Luiz Hernani Jorgos, porque é muito importante. Então, boa tarde, passo a palavra ao colega. Ao desembargador do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Rogério de Oliveira Souza. E um bom trabalho a todos. Presidente Peterson, obrigado pela deferência. Eu quero mais uma vez parabenizar o IMB na sua pessoa, essa nova gestão que já entra com tudo, já entra com uma força assim, renovatória, uma força cultural imensa e já mostrando ao que vem nesses próximos 3 anos de gestão. O IMB tem se mostrado um ator social de peso, porque nós não estamos nos limitando aos assuntos de interesse específicos da magistratura, mas nós estamos vendo além. A magistratura não existe fora da sociedade. A magistratura ela é produto de uma sociedade no tempo e no espaço. Então, o IMB tem mostrado isso. E toda a sociedade tem a sua história. A sociedade ela não nasce de uma explosão. Ela vem de tempos e tempos, décadas, séculos. E essas nossas palestras, essa nossa segunda palestra hoje, traz para nós ouvintes aqui a história do Brasil, que tem sido esquecida. A nossa memória nacional ela não é boa. Nós esquecemos coisas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou pior, de 4 anos atrás, correndo o risco de repetir os mesmos erros proximamente. Então, a presença do coronel Caminha hoje, ele fecha o nosso primeiro ciclo de palestras que o coronel Sérgio Muniz iniciou na palestra anterior, de 2 semanas atrás, 1 mês atrás, sobre o Brasil e a sua história militar. Nós temos a falsa impressão que nós somos um povo cordato, um povo pacífico, um povo quieto. Não, o Brasil tem uma história e tem uma história de guerra, como qualquer nação, nem pior nem melhor. As nações elas guerreiam entre si por motivos bons e por motivos ruins. Felizmente, ao que eu tenho lido, ao que eu tenho estudado, o Brasil nunca entrou numa guerra de agressão, como nós estamos vendo atualmente na Europa. Então, me parece que essas nossas lives têm mostrado isso. O Brasil sempre primou por uma política externa pacífica e por uma sociedade visando o bem comum e a paz internacional. Então, o professor Sérgio Muniz demonstrou isso na última aula, embora sem deixar passar ao largo que, quando necessário foi, o brasileiro pegou em armas para a defesa não só da nação, defesa dos seus valores sociais, culturais e nacionais. E o coronel Caminha hoje vai, com certeza, fechar essas informações, visando agora o aspecto externo. E o que nos preocupa, né, muito mais hoje com a questão da Amazônia aí, e a nossa tríplice fronteira ali no Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, coronel, seja bem-vindo aqui ao nosso IMB. Saiba que Vossa Excelência, como militar profissional e hoje da reserva, me parece, não? Da reserva, tem um palanque aqui no IMB, de mãos dadas com nós, sociedade civil, com nós da magistratura, que visamos o mesmo bem comum,
que é trazer uma informação sadia para toda a sociedade brasileira. Então, presidente Peterson, parabéns por essa iniciativa e eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Rogério Souza. Então, passa a palavra ao desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Como as palavras introdutórias do desembargador Rogério, nós estamos trabalhando pelo nosso país. Neste momento, neste exato momento, coronel, nós estamos fazendo pelo nosso país, estamos informando, estamos trazendo as circunstâncias que, às vezes, a história é cheia de fendas, o senhor sabe disso, o historiador que é, o senhor sabe disso, há fendas, há determinados aspectos inexplicáveis, guerras inexplicáveis, o assassinato do Duque Francisco José, começou a Primeira Guerra ali. Não, a guerra já tinha começado. Ali ela teve... Bom, o palestrante é Vossa Excelência, eu não posso me ombrear com a sua competência, com o seu cabedal, e eu estou apenas em repetição do que disse o nosso desembargador Rogério. Estamos aqui trabalhando. O Instituto dos Magistrados está em todo o Brasil, e todo o Brasil quer ouvi-lo, todo o Brasil quer saber o que o senhor pensa sobre o nosso país. Em questão de emprego de armas, não pelo artigo 142 apenas, pelo artigo 142 é o único que fala em pátria, né? Para a segurança. A segurança, no mais das vezes, por defesa, nunca por ataque. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente. Parabéns, desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. E agora vamos ao nosso momento de sucesso, ouvir as palavras do coronel Luiz Hernani Caminha Jorge, que também é professor de História Militar, autor de livros, foi comandante do 10º Batalhão de Logística. Então, passo a palavra ao coronel Luiz Muito obrigado. Agradeço muito as palavras dos senhores, é uma satisfação muito grande poder me dirigir a um grupo tão selecionado, né? Isso aí cria um compromisso muito grande, realmente é muito interessante, muito importante, atendendo uma solicitação do nosso prezado amigo general Bergo, que é meu colega de turma. Eu vou apresentar para os senhores, a partir de 1809 até 1917, os conflitos que o Brasil participou, ou seja, conflitos em que houve emprego de tropa brasileira ou de forças brasileiras fora do território nacional. Isso é importante dizer. E os senhores vão verificar, já que são da área jurídica, que todas elas tiveram uma consequência, né, uma implicação no campo jurídico. É isso aí. Então, peço que já projete a primeira slide, que quero começar imediatamente, senão depois pode faltar tempo, né? Essa aqui é a questão. Por favor, então. Meus senhores, então aqui está o Instituto dos Magistrados do Brasil, o título, o período que nós vamos abranger e o IGHMB, a nossa Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Bom, então vamos em frente, vamos logo abordar os assuntos que são... Pode ir passando, por favor, o próximo slide, por favor, André. Aqui. Bom, invasão da Guiana Francesa. Este foi o primeiro evento bélico brasileiro, né, no Brasil. O que aconteceu lá em 1808? A família real portuguesa já estava no Brasil. Muito bem.
Vocês já vão entender, senhores, por que o Dom João, ainda não era Dom João VI, resolveu invadir a Guiana Francesa. Bom, primeiro, Guiana significa terra de muitas águas, no dialeto da tribo Aruaque, né? Realmente ali tem muita água, do mar do Caribe, né? E, no caso, muitos rios, uma hidrografia muito rica. Bom, quais foram os dois motivos principais que levaram Dom João a invadir a Guiana Francesa? Em primeiro lugar, foi uma represália à invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte, em 1807. Né? A avalanche napoleônica invadiu a Península Ibérica inteira, Espanha e Portugal, o que causou a transferência da corte, a transferência do governo do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa brutal, né? Tiveram que sair apressadamente de Portugal a família real, as senhoras, inclusive a Dona Maria I, que era a rainha. O Dom João era o príncipe regente. Uma coisa estúpida. 15 mil pessoas embarcaram naqueles navios e vieram atravessar o Oceano Atlântico para vir para cá em face da invasão do Napoleão, que o Dom João não sabia o que ia acontecer no futuro. Então, ele simplesmente transferiu a sede do Império de Lisboa para o Rio de Janeiro. Era território dele. Não há problema nenhum nisso aí. Essa foi uma das razões, a represália à invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte em 1807. E a outra era acertar ou provocar a definição das fronteiras da colônia no Rio Oiapoque, que na época havia uma dúvida, né, sobre onde era a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Então, era para também forçar essa definição, que, afinal, foi resolvida, né? A fronteira é no Rio Oiapoque. Muito bem. O efetivo luso-brasileiro, então, foi pequeno. 4 companhias de infantaria, uma bateria de artilharia, forças navais com 6 navios pequenos, clúteres, clippers, né? Escunas, inclusive com a participação da Marinha Inglesa, dando um total geral de forças terrestres e navais de 823 homens. Um efetivo pequeno. O comandante era um coronel português que estava sediado em Belém do Pará, que era o tenente-coronel Manuel Marques Delvas Portugal. Foi o comandante-geral dessa operação de invasão da Guiana Francesa. Os soldados eram portugueses e, uma curiosidade, a maior parte do efetivo era de índios, indígenas brasileiros que foram treinados, né? Foram preparados, foram adestrados para lutar ao lado dos portugueses. Olha que coisa interessante, né? Os principais combates, principalmente 3, o combate do rio Oiapoque, do rio Aproague e na capital, Caiena. Bom, as tropas francesas lá na Guiana não eram grandes, não iriam conseguir resistir ao avanço da tropa portuguesa. E a capitulação, então, foi no dia 12 de janeiro de 1809, pelo governador francês, chamava-se Jean-Baptiste Victor Hugues. Ele percebeu que não tinha condições de resistir. Percebeu também que, mais cedo ou mais tarde, o Império Português teria que, forçosamente, devolver a Guiana. Era uma coisa lógica, né? E foi o que realmente aconteceu. No dia 14 de janeiro de 1809, os luso-brasileiros, então, entraram em Caiena. E lá nós ficamos durante 8 anos. A Guiana Francesa permaneceu sob controle português durante 8 anos. Por que isso? Porque Dom João não sabia o que ia acontecer na Europa. Que nesse período, no final da primeira década do século XIX, foi a época que Napoleão estava com toda a força. Então, não se sabia o que ia acontecer no futuro da Europa. Então, foi por isso que ele veio para cá e invadiu a Guiana, que passaria a ser uma moeda de troca com a França napoleônica, né? Bom, depois, então, com a derrota do Napoleão, lá em 1815, né,
ela então foi devolvida por força do Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi feito pelas potências europeias para reformatarem o panorama geopolítico europeu pós-Napoleão. Bom, e o que tem a ver isso aí com Portugal? Ora, Portugal era uma nação portuguesa, né? E ela tinha direito a voto no Congresso de Viena. Então, em função disso, é que Dom João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarve e, dentro das prescrições do Congresso, a devolução da Guiana Francesa. Então, foi aí que terminou esse pequeno processo histórico. Logicamente, teria que devolver. O diplomata francês chamado Talleyrand foi muito hábil, né? Ele participou dessas negociações todas, e a França, então, começou a recuperar o seu status na Europa pós-napoleônica. Essa é a história da nossa invasão da Guiana Francesa como uma represália, uma vingança de Dom João à invasão portuguesa, que foi extremamente cruel, e também para contribuir para a fixação das fronteiras da colônia brasileira. Os senhores vão ver, então, que em todos os eventos bélicos que eu abordar aqui, eles serão sucintos, porque senão não chegamos ao final. Eu já tive que ultrapassar o tempo que me foi dado, de 40 minutos, ela, na verdade, vai demorar quase 1 hora essa palestra. Então, vamos ao evento seguinte, por favor, André. Muito bem, aqui está uma outra transparência, mostrando aqui a Guiana Francesa, com a capital, Cayena, né? Aqui está o Amapá, no caso aqui, né? Aqui, e as demais cidades aí. Pode passar, André, faz favor. Muito bem. O que aconteceu? Então, tivemos um conflito lá no norte, né? Lá na Guiana Francesa, lá no extremo norte do país, lá no setentrião do país, da colônia, no caso, né? Agora vamos descer para o sul, exatamente os dois extremos. Vejam só a flexibilidade que o governo português tinha que ter. Invadiu a Guiana Francesa, daí um pouco já teve que descer com tudo para atender demandas bélicas aqui no Cone Sul. O que aconteceu? A primeira intervenção, então, na Banda Oriental. O que é Banda Oriental? Banda Oriental é o atual Uruguai. Chamava de Banda Oriental porque ela fica a oriente do Rio da Prata, né? Então, a Banda Oriental. Lá na época, então, nós tínhamos um caudilho chamado José Gervásio Artigas. Aqui está ele, à direita aqui, os senhores estão vendo aqui a estampa do caudilho. O que é um caudilho? O caudilho é um comandante de tropa irregular, montada. Naquela época, tudo funcionava em lombo de cavalo. O Artigas, então, era um comandante de tropas irregulares, obedecia às ordens dele, ele era um líder, era um comandante, e conseguiu amalgamar um exército para lançar a sua ideia emancipacionista em relação ao seu país, né? Que depois foi ser chamado de Uruguai, mas era Banda Oriental ou então Cisplatina, que é a mesma coisa, né? Cisplatina. Bom, o que ele fez, então? Com as tropas dele, ele cercou a capital. A capital era governada por um potentado espanhol. Ela era uma colônia espanhola. Ele cercou Montevidéu, né? Ora, o governador espanhol de Montevidéu não tinha para quem pedir auxílio. Ele não podia pedir auxílio para a Espanha, porque a Espanha estava ocupada por Napoleão. Não podia pedir auxílio para a futura Argentina, porque era uma tropa que não merecia confiança, que, ao invés de ajudar, ia querer invadir e tomar conta. Ele não tinha jeito. O que ele fez? Pediu auxílio para Dom João para lutar contra o Artigas, levando também em conta que a esposa de Dom João era espanhola, Dona Carlota Joaquina. E dizem historiadores que ela tinha pretensões a ser uma governante das ex-colônias
espanholas aqui no Cone Sul. Essas foram as razões, então. Então, ele mandou organizar um exército. O nome do exército, Exército Pacificador, exatamente para pacificar a Banda Oriental. Este exército foi organizado em Bagé, que fica na fronteira com o Uruguai. O comandante, então, era o governador e comandante das armas do Rio Grande do Sul, Dom Diogo Martim Afonso de Souza Teles de Menezes. Dom Diogo de Souza. Ele foi, então, o comandante. O que ele aconteceu? Ele invadiu o Uruguai. Invadir é uma palavra forte. Ele fez uma intervenção, tá? Porque a verdade é que o Artigas estava ameaçando o Rio Grande do Sul. Isso aí vai acontecer em seguida, eu vou mostrar para os senhores. Bom, devido à aproximação das tropas do Dom Diogo, organizadas, tropas imperiais, bem comandadas, o Artigas levantou o cerco de Montevidéu e se afastou, então, da Banda Oriental. Não houve luta, praticamente. Ele não quis lutar. Ele achou que não valia a pena, ia ser uma carnificina, iam ser derrotados, então ele levantou o cerco e se afastou do Uruguai. E aí, então, em maio desse ano, de 1811, o Império do Brasil, não, a colônia ainda, né? Brasil, a Buenos Aires, o Cabildo de Buenos Aires, no caso, né? E o Cabildo de Montevidéu. Cabildo era um órgão jurídico e político que funcionava na época, né? Resolveram, então, se reunir e criaram, então, o Armistício Ilimitado, um tratado escrito, assinado pelos seus principais representantes, né? Armistício Ilimitado. Vejam o nome, né? Era para não ter limite mesmo, para ser ilimitado no tempo, para permanecer, mas assim não aconteceu. Bom, em 1812, então, após um período de reorganização, de ocupação também, mas principalmente para reorganizar a Banda Oriental, o Dom Diogo de Souza, então, retirou as tropas em 1812. E o que aconteceu? Alguns meses após, o Artigas, então, retornou com tudo que tinha e invadiu novamente a Banda Oriental, e dessa vez, ao invés só de cercar Montevidéu, não, ele invadiu a capital, invadiu e tomou a capital. Dessa vez, então, os representantes espanhóis não puderam fazer nada e ele, então, ficou governando, né? O Artigas ficou governando a Banda Oriental inteira e o Dom João não decidiu não intervir. Entretanto, 4 anos depois, vocês, senhores, já vão verificar por quê, houve nova intervenção, em 1816. E aí, então, nós vamos para o slide seguinte, por favor. Aqui está apenas para mostrar para os senhores a Banda Oriental, ou Cisplatina, né? Aqui está o Rio Grande do Sul, aqui está a Banda Oriental, que hoje é o Uruguai, com seus diversos departamentos, né? Lá não chama de estado, chama de departamento. O maior deles é Paissandu. Depois tem os outros, Soriano, Colônia, que era da Colônia de Sacramento, São José, etc., e Maldonado e Canelones. Pode passar, por favor? Bom, aqui está o nosso comandante, né? Diogo Martim Afonso de Souza Teles de Menezes. Vejam que o nome central dele é Martim Afonso de Souza. Ora, quem foi Martim Afonso de Souza? Foi o nosso primeiro colonizador. Foi ele que começou a colonização do Brasil em 1532. E o Dom Diogo era descendente do Martim Afonso de Souza, né? Por isso que ele levou o nome. Ele era conde do Rio Pardo. Pode passar, faz favor? Muito bem. Então, vamos à segunda intervenção na Banda Oriental. Ela é chamada de Campanha da Cisplatina, 1816. O que aconteceu? O Artigas ele resolveu invadir com as suas tropas irregulares o Rio Grande do Sul, devido às suas ações emancipacionistas. Ele queria a independência do Uruguai e nunca tirou da cabeça que o Rio Grande do Sul pertencia
as colônias espanholas devido ao Tratado de Tordesilhas. E ele não estava totalmente errado, que era verdade. Só que, ao longo do tempo, ao longo de 3 séculos, isso aí mudou completamente. O Rio Grande do Sul não era mais pertencente à Espanha, de jeito nenhum. Mas, na cabeça dele, achava que era. Vocês vão ver depois, numa outra transparência, o slide, o que aconteceu. Então, ele começou a incursionar em território do Rio Grande do Sul. Fazendeiro, por favor, tem que voltar. Isso aí. Em território do Rio Grande do Sul, dos 2 lados da fronteira, porque tinha estancieiros, nós aqui chamamos de estância. É a mesma coisa que fazenda, né? Dos 2 lados da fronteira. Ele começou a fazer um tal volume de saques, depredações, violência, morte do gado, atacar as famílias. Não era possível suportar mais as ações irregulares das tropas do Artigas. Então, Dom João resolveu novamente invadir o Uruguai. Invadiu o Uruguai em setembro, né? Vamos chamar de intervenção, né, do Uruguai. O comandante-geral, então, era o Marquês de Alegrete, que era o governador e comandante das armas. Outros comandantes, todos conhecidos: Carlos Frederico de Lecor, José de Abreu, Sebastião Pinto, Mena Barreto, o José Luiz Mena Barreto, o general Chagas Santos, Bento Manuel Ribeiro e também o Conde da Figueira. Esses eram os nossos comandantes, entre outros, né? Tivemos as principais batalhas nessa intervenção: Índia Muerta, Carumbé, Montevidéu, com o Lecor, a Batalha de Catalã, Guabiju, Pichinango, Arroio Grande, Taquarembó, entre outras menores, né? Essas foram as principais. Todas elas vencidas pelas tropas portuguesas ou luso-brasileiras, né? Muito bem. E 5 anos depois de luta, de muita luta, foi bastante sacrificada essa luta, como o desembargador falou agora há pouco, destacou muito bem, né, que o povo brasileiro, o português, não é tão pacífico assim, não é, desembargador? Realmente não. Tanto que chegou, após a Batalha de Taquarembó, em que o Artigas foi definitivamente vencido pelo Conde da Figueira, o Império acabou incorporando a Cisplatina, em 1821. Ora, vejam só, ele incorporou a Cisplatina ao Império Português. Ela passou a pertencer ao Império Português. Era a única maneira de prevenir ações futuras dos guerrilheiros uruguaios, né? Ou até mesmo de uma intervenção, de uma tentativa vinda do outro lado do Rio da Prata, que era o território da futura Argentina, né? No caso, o nome era Províncias Unidas do Rio da Prata, já independente. Veja esse detalhe. Nós não éramos independentes ainda. A Argentina já era. A independência argentina se deu em 2 etapas. Em 1815, foi o Congresso de Tucumã, em que ela se tornou independente. Era uma república independente. Muito bem. O Artigas, então, definitivamente derrotado, exilou-se no Paraguai, foi recebido lá pelos governantes paraguaios e jamais voltou ao Uruguai. E hoje ele é o principal herói uruguaio. Ele é o herói uruguaio, ele é o pai da pátria. Mas como é que pode? Ele perdeu a guerra, se exilou, mas é o pai da pátria? É, porque ele foi o idealizador da emancipação, que acabou acontecendo posteriormente. Mas ele, convidado, ele disse que não voltava mais, que o trabalho dele já tinha sido feito, e assim aconteceu. Então, isso foi em 1821. Ela ficou pertencendo ao Império do Brasil, inclusive já independente, a partir de 1922, estamos comemorando 200 anos agora. Ela permaneceu na nossa mão durante 8 anos. E aí vem, então, o conflito seguinte. Por favor, pode mudar. Bom, aqui apenas para mostrar para os senhores
o capitão-general Luiz Teles da Silva Caminha e Menezes, 5º Marquês de Alegrete. Me perguntaram se é meu parente, eu não sei. Muito me honra, talvez sim, né? Só que é tanto tempo atrás. A verdade é que lá em Portugal existe uma localidade chamada Caminha, né? Então ele era oriundo lá daquela região, mas era também mais de uma outra cidade portuguesa chamada Alegrete, né? Então ele era o 5º Marquês de Alegrete. Por favor, pode passar? Muito bem. Guerra da Cisplatina, 1825 a 28. O que aconteceu, então? Essa aqui eu não quero perder muito tempo com o senhor apresentando, porque ela não foi propriamente uma guerra externa, porque a Cisplatina era nossa. Não houve emprego de tropa fora do território brasileiro, vamos dizer. Não, ela era nossa, nós é que fomos atacados. Mas vou dar para os senhores uma ideia. Então, ela não foi uma guerra externa, porque a Cisplatina pertencia ao Império. Foi atacada por patrícios orientais, apoiados por Buenos Aires. Era o Juan Antônio Lavadieja, o José Frutuoso Rivera e Manuel Oribe, eram todos eles caudilhos orientais, uruguaios, todos eles, entre outros diversos caudilhos. Muito bem. A situação chegou a um tal ponto que o Império teve que declarar guerra às Províncias Unidas, porque elas estavam atacando novamente o Rio Grande do Sul, fazendo a mesma coisa que tinha acontecido anteriormente. Declarou guerra e mandou bloquear o porto de Buenos Aires, de Montevidéu também. Mandou bloquear o porto de Buenos Aires. Olha em que ponto chegou. Aí tivemos diversas batalhas, das quais a principal foi em território do Rio Grande do Sul, a Batalha do Passo do Rosário, Batalha de Tuzaingó. O comandante brasileiro era o Marquês de Barbacena, né? E o comandante das tropas das Províncias Unidas do Rio da Prata era o general Carlos Maria de Alvear. Houve uma convenção preliminar de paz, ainda em 1827, e aqui não está aparecendo, mas em 1828, então, houve o Tratado do Rio de Janeiro, em que as três partes, Argentina, Brasil e a Banda Oriental, resolveram, então, promover a independência da província de Cisplatina com o nome de República Oriental do Uruguai. Assim foi feito. Isso é uma coisa que é muito debatida. Nós somos criticados. Por que não mantiveram? Ele podia ser território nosso. Eu entendo que a relação custo-benefício não era favorável ao Brasil. Não era. E, além disso, foi uma década extremamente conturbada, porque, os senhores pensarem bem, nós tivemos 5 guerras de independência. O Dom Pedro I teve que enfrentar, ao mesmo tempo, 5 guerras. Essa foi uma delas aqui no Sul. Mas nós tivemos Bahia, Ceará, Piauí, Pará e Maranhão. Teve lutas ferrenhas em todas elas. Essas províncias não aceitaram a independência. Dom Pedro teve que contratar mercenários estrangeiros. Um deles foi o Cochrane, o outro foi o Grenfell, mas teve muitos outros, né? Esses se destacaram. Então, foi uma época muito complicada e era muito difícil manter a Cisplatina. E ela já tinha uma vocação mais espanhola, no caso, né? Por isso que eu não quero entrar em detalhes, mas o assunto está em aberto e ela pode ser debatida, pode ser feita até uma outra palestra, me disponho a fazer isso, não há problema nenhum. Por favor, pode passar a seguinte. Muito bem. Aqui está o Marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira Ponte de Oliveira e Horta. Ele comandou, então, as tropas brasileiras aqui na Batalha do Passo do Rosário, né? O Brasil já era independente já há 4 anos, né? Mais até 5 anos, foi em 1827. Foi uma batalha indefinida, né? Isso aí, até o próprio Sérgio Paulo Muniz Costa tem um trabalho excelente sobre essa batalha. Ela é controvertida, né? Isso aí depende de muito estudo. Mas vamos em frente, vamos passar à frente.
Muito bem. Aqui ficou descaracterizado, foi na formatação, então foi por causa da mudança de... Quando eu mando o arquivo para o Rio de Janeiro, lá para o IMB, na hora aí, isso aí acontece muito, né? Mas tivemos, então, dois novos caudilhos, né? Ditadores platinos, que queriam reconstituir o antigo vice-reinado do Prata. Tá? Era o Manuel Oribe e o Juan Manuel de Rosas. O Manuel Oribe era o uruguaio e o Rosas era o argentino. E aqui os senhores têm o antigo vice-reinado do Prata. Ele era muito grande, ele abrangia até lá o Peru, todo o Paraguai e até o Peru, toda a Argentina e uma parte do Rio Grande do Sul. Esse era o antigo vice-reinado do Prata. Por isso a intenção deles de conquistar o Rio Grande do Sul, porque eles sabiam que isso era território deles e que fazia parte do antigo vice-reinado do Prata. Os dois ditadores platinos que queriam reconstituir o antigo vice-reinado do Prata. Pode passar, por favor? Aqui está, então, o ditador uruguaio, o general Manuel Oribe Seferino e Viana, e aqui está o ditador argentino, Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas. Esse homem era um homem extremamente cruel. A ditadura dele foi sanguinária, digna de outros ditadores que nós tivemos ao longo da história. Assassinatos sem julgamento nenhum, ela realmente uma coisa muito cruel. As fontes estão aí. Esse aqui não era tanto, mas o Rosas foi uma coisa incrível. O sistema que ele tinha de assassinar pessoas, né? Com crueldade, né? Ele, então, fez isso lá na Argentina. O povo argentino simplesmente não suportava mais a ditadura do Rosas. Pode passar que vamos explicar melhor isso aí um pouquinho. Muito bem. O que aconteceu, então? O Dom Pedro I houve por bem designar o Caxias e o Osório, os nossos dois principais ícones do Exército, para tratar do assunto tão grave que ficou, né? O Caxias, então, já pela segunda vez, veio para cá e foi governador e comandante das armas do Rio Grande do Sul. Por que segunda vez? Porque na primeira tinha sido na Revolução Farroupilha, que foi uma guerra interna, né? Por isso que não foi falado aqui. E o Osório já era um homem já reconhecido, ainda era tenente, né? Depois capitão, foi também comandante de tropas brasileiras nesse processo histórico aí. Pode passar, por favor? Bom, muito bem. Estamos, então, já na década de 50. Eu falei no Osório, ele já era general, né? 1851, 52. Muito bem. O que aconteceu? Ora, novamente, as incursões dos uruguaios ao território do Rio Grande do Sul. Só que agora já havia no Uruguai dois partidos bem definidos, extremamente antagônicos entre si, e que partiam para a luta armada, um contra o outro. Eram os blancos e os colorados, né? Os blancos, lenço branco, e os colorados, lenço vermelho. Ora, o atual ditador no poder, que era o Manuel Oribe, era branco. Então, ele mandou os blancos invadirem o Rio Grande do Sul. Novamente aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido várias vezes, então, no passado. Tá? Ora, o Império, então, teve que tomar uma providência, mas vai se aliar a quem? Se a Argentina estava do lado dos blancos, né? Através do Juan Manuel de Rosas, como é que nós vamos fazer? Então, o Império resolveu entrar em contato com um governador rebelde, governador argentino rebelde, contrário ao ditador Rosas, que era o general Justo José Urquiza, governador da província de Entre Rios. E o Osório aqui está ele, então, do lado, aqui mostrando o Urquiza, né? O Urquiza, então, aceitou e uniram as forças. Então, foi uma tropa
brasileira e uma tropa argentina comandada pelo Urquiza. O Dom Pedro II, então, nomeou o Caxias para governador e comandante das armas, e o Caxias, então, invadiu o Uruguai. Teve que invadir o Uruguai, organizadamente, com tropa formada, os comandantes, tudo muito bem organizado. Tanto que o Oribe, vendo a aproximação das tropas imperiais, se rendeu no dia 11 de outubro de 1851. Não houve quase que luta nenhuma. O ditador simplesmente se rendeu. Em seguida, ele, então, passou o governo do Uruguai. As tropas brasileiras e entrerrianas, então, passaram a invadir a Argentina. Fizeram uma base ali na colônia do Sacramento, subiram ao norte e lá em cima, numa região favorável, chamada de Diamante, então as tropas atravessaram o Rio da Prata e invadiram a Argentina. O Caxias não estava nessa travessia. Ele permaneceu na colônia do Sacramento, comandando as tropas brasileiras, controlando tudo. Mas ele achava que quem tinha que libertar a Argentina era o governador Urquiza. A Argentina tinha que resolver o assunto através de um líder argentino. Esse foi o raciocínio dele. Então, as tropas brasileiras e entrerrianas, sob o comando do Urquiza, invadiram a Argentina. E aí teve a célebre Batalha de Montecaseros, também chamada de Batalhas dos Santos Lugares. Esse local é próximo ao ainda hoje está lá o aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. É bem ali pertinho, tá? Batalha de Montecaseros. Ali houve uma grande batalha em que o Rosas foi derrotado pelas tropas entrerrianas e brasileiras e fugiu para Buenos Aires, para o porto. Lá ele embarcou num navio inglês, sempre os ingleses, né? Sempre os ingleses se metendo nos nossos problemas aqui. Então, uma coisa impressionante. Tá? Muito bem. Aliás, eu não tinha dito antes, a mediação para aquele Tratado do Rio de Janeiro, em que houve a independência do Uruguai, foi feito sob mediação inglesa. Eles estavam aqui. O pé deles estava aqui. É uma coisa impressionante. Bom, o Rosas fugiu para a Inglaterra, então, e nunca mais retornou. Foi um exílio definitivo, né? E a tropa brasileira, então, desfilou em Buenos Aires. A tropa brasileira desfilou no centro de Buenos Aires e foi aplaudida pelo povo argentino. Quem é que estava comandando? Osório, Marques de Souza e outros comandantes brasileiros, e, logicamente, o Urquiza, que era o argentino que liderou todo esse processo aí. Foi ovacionada pelo povo. Por quê? Porque o povo não aguentava mais a ditadura. Então, o que aconteceu nesse processo histórico aí é que o Império libertou o Uruguai e libertou a Argentina da sanha dos ditadores platinos. Terminou a brincadeira? Não, não terminou. Tinha mais dois ainda, que eu vou contar para vocês a história agora. Depois o Caxias retornou com as tropas, missão cumprida, e as coisas voltaram ao normal. O governo uruguaio voltou às mãos dos colorados, que era um partido que gostava do Império, era amigo do Império, ao contrário dos blancos, que eram contrários ao Império do Brasil. Muito bem, vamos em frente para a próxima, por favor. Muito bem, houve outra intervenção, porque havia um outro ditador. Ora, os blancos tomaram o poder novamente no Uruguai. Dessa vez, o ditador era o Atanásio Cruz Aguirre. Eu não sei se esses nomes todos que eu falo, os senhores já ouviram falar, não sei se os nomes lembram alguma coisa, então, são nomes conhecidos, né? Para quem leu alguma coisa daqui, os nomes são conhecidos. Atanásio Cruz Aguirre, ditador branco, era inimigo do Império, que está ele. Né? Ora, novamente incursões de guerrilheiros blancos ao Rio Grande do Sul, mas, pelo amor de Deus, mas de novo. Ora, mais uma vez, sim,
mais uma vez. E, ora, o que aconteceu? O Império, então, fez aliança com os colorados do Venâncio Flores. Venâncio Flores Barrios. Ele era o líder colorado. Então, foi feita uma aliança para, então, combater as tropas do ditador branco Atanásio Cruz Aguirre. Nesse processo, então, foi colocado o general Osório novamente, que, juntamente com as tropas do Venâncio Flores, cercaram Montevidéu, provocando a queda do governo do Aguirre, né? Houve a capitulação de Montevidéu, que foi ocupada por ninguém menos do que o general Antônio de Sampaio, patrono da infantaria brasileira. Olha só, ele estava lá, estava aqui embaixo. E também a conquista de Paissandu pelo general João Propício Mena Barreto. Houve várias batalhas, né? Mas a tropa imperial, juntamente com as tropas do Venâncio Flores, venceram e colocaram no governo o Venâncio Flores, que era foi um governante, então, colorado, né, que procurou colocar o Uruguai no caminho do progresso e tudo mais. Enquanto isso estava acontecendo, ora, vejam só, aconteceu a chegada, a entrada em cena do outro ditador. Qual deles? O paraguaio Francisco Solano Lopes. Ah, meu Deus do céu! É isso aí, mas olha, sai de uma guerra e entra noutra. É uma coisa impressionante. Se os senhores verem tudo que eu estou falando aqui, muito resumidamente, verem o contexto da coisa, uma guerra foi seguidamente da outra. Uma puxou a outra. Aqui o troço era conturbado mesmo. O troço aqui não foi brincadeira. Tem livros diversos que contam esse processo, né? Tem um livro muito bom de um general nosso, que era o general Francisco de Paula Cidade, que se chama exatamente Lutas ao Sul do Brasil contra os Espanhóis e seus Descendentes. Uma obra espetacular. Bom, mas enquanto isso acontecia, o que houve? O Francisco Solano Lopes prendeu o vapor Marquês de Olinda, águas acima a montante de Assunção, né? Prendeu todo mundo, submeteu todo mundo a campo de concentração. O coronel Carneiro de Campos, que estava sendo conduzido para o governo do Mato Grosso, sofreu crueldades terríveis na mão do Solano Lopes, acabou morrendo lá no Paraguai, que não adiantou as negociações para a libertação dele. Ao mesmo tempo, daí um pouco, né, ele invadiu o Mato Grosso e declarou guerra, então, em dezembro de 1964. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que naquela intervenção contra o Aguirre, ou seja, aquela contenda, aquela luta, que foi diplomática também, né, ele se ofereceu como mediador, porque ele se julgava um protetor do Uruguai, porque o Atanásio Cruz Aguirre era aliado dele. Ora, o Império disse ao senhor Francisco Solano Lopes, e veja que eu estou falando senhor e não general, porque general ele nunca foi, que não estudou para isso, né? Muito bem, mas vamos em frente. Disse para ele, olha, Solano Lopes, não há necessidade. Nós agradecemos muito o seu oferecimento de mediador, mas não é necessário. O homem se ofendeu, né? Ele se ofendeu porque ele se julgava um protetor do Uruguai. E aconteceu tudo isso aqui, né? O vapor Marquês de Olinda, a invasão no Mato Grosso, a declaração de guerra, não somente ao Brasil, declarou guerra ao Brasil, à Argentina e ao Uruguai. Né? Aconteceu isso aí. Bom, então vamos em frente. Muito bem. Então, Guerra da Tríplice Aliança, vejam o nome. Vejam o nome. Não é a Guerra do Paraguai. Sim, Guerra do Paraguai. Foi Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai. Isso aí no texto do tratado ficou bem claro que a guerra não era contra a nação paraguaia, contra o povo, de jeito nenhum. O povo submetido a uma ditadura crudelíssima,
como foi a do Solano. Não, a guerra foi contra o governo do Paraguai, especificamente o Solano Lopes. Muito bem. Então, esse tratado foi assinado dia 1º de maio de 65, em Buenos Aires. Já em seguida, um mês e pouco depois, já tivemos a Batalha do Riachuelo, em que a Marinha Brasileira venceu de maneira flagrante, total, a Marinha Paraguaia, e ela simplesmente acabou. A Marinha Paraguaia acabou na Batalha do Riachuelo. Foi esse elemento e também o bloqueio do Rio da Prata, né? Então, o Paraguai não teve mais como trazer mercadorias, comprar armamentos, navios novos, nada, isso acabou. O Rio da Prata ficou bloqueado pela Marinha Brasileira. Aí temos a destacar o almirante Barroso e outros almirantes nossos, né? A Batalha do Riachuelo, que foi o principal evento naval, a principal batalha naval da nossa Marinha, foi a Batalha do Riachuelo. Bom, tivemos, então, além daquelas outras coisas, do vapor Marquês de Olinda, da invasão do Mato Grosso, da declaração de guerra, nós tivemos a invasão do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul que foi invadido quantas vezes, né? Pelo coronel Estigarribia, Antônio de la Cruz Estigarribia. Aqui está ele, aqui está a figura do Estigarribia, que entrou por Santo Tomé, chegou a São Borja, venceu as tropas brasileiras, que eram pequenas, e foi progredindo ao longo do Rio Uruguai até Uruguaiana. Uruguaiana foi desocupada, né? Foi evacuada, ele entrou, tomou conta de Uruguaiana e foi imediatamente cercado e se rendeu em 18 de setembro de 1865. O Solano Lopes não pôde mais contar com esse grande efetivo comandado pelo Estigarribia. É a segunda grande derrota. Bom, então, no dia 16 de abril, já de 66, a Tríplice Aliança invadiu o Paraguai pelo Passo da Pátria. Quem era o general que estava à frente dessas tropas que colocou o pé em território paraguaio? O primeiro comandante, o general Osório. Então, lá no Passo da Pátria, então, foi o início da invasão das tropas da Tríplice Aliança ao Paraguai. Isso é uma coisa também que está debatida, né? Não sei se os senhores já tiveram algum conhecimento disso aí, mas o grande questionamento não adianta mais, mas a gente tem que aprender, né? Será que valia a pena invadir o Paraguai? Será que não era melhor manter somente o bloqueio, organizar uma expedição para libertar Mato Grosso dos paraguaios lá e reforçar toda a fronteira com o Paraguai e deixar o Solano Lopes ser deposto pelos paraguaios, né, futuramente? Não, assim não foi feito. A Tríplice Aliança invadiu mesmo. Invadiu o Paraguai, Osório, dia 24 de maio, depois da Batalha de Estero de Jaco. Nós tivemos, dia 24 de maio, a primeira Batalha de Tuiuti. Primeiro, porque houveram duas batalhas de Tuiuti, né? Com vitória total da Tríplice Aliança, foi uma grande derrota dos paraguaios. E aí tivemos, então, um divisor de águas na Guerra do Paraguai, que foi a derrota de Curupaiti. Aqui tem que falar um pouquinho dela. No dia 22 de setembro de 66, o Osório não estava presente, tinha vindo para cá porque estava muito doente. Então, as tropas brasileiras foram comandadas pelo general Marques de Souza, mas o comando geral era do general Bartolomeu Mitre, que era o presidente da Argentina, né? E as tropas da Tríplice Aliança atacaram uma posição fortificada paraguaia, lá em Curupaiti, né? Tiveram que atravessar um pântano. A posição estava muito bem organizada e houve a falta de um princípio importantíssimo em combate, que é o princípio da unidade de comando. Não houve unidade de comando. Tinha que ter um comandante, só ele mandar. Não aconteceu isso aí. O Marques de Souza se desentendeu com o Bartolomeu Mitre,
ficou aquela coisa indefinida, e essa foi uma das causas da nossa derrota. O que aconteceu? Isso aí repercutiu no mundo inteiro, tá? Porque as notícias corriam, não é como hoje, mas as notícias repercutiam. A Tríplice Aliança é derrotada lá em Curupaiti. Muito bem. E a repercussão maior foi no Rio de Janeiro, na corte, lá no Rio de Janeiro, né? Principalmente no nosso Congresso, né? No nosso Senado, enfim. O que aconteceu, então? Dom Pedro fez o que tinha que fazer, que era óbvio. Ele mandou Caxias. Caxias era senador, tinha sido ministro já e tudo, estava lá, né? Deu as suas contribuições para a Guerra do Paraguai, sugeriu alterações, sugeriu ordens de combate, planos de batalha, mas estava no Rio de Janeiro. O Dom Pedro II designou o Caxias. Caxias imediatamente seguiu para o Paraguai, assumiu o comando lá em novembro, depois de ter feito diversas ligações com autoridades uruguaias, argentinas, e assumiu o comando em novembro. Muito bem. O que ele fez? Ele passou um ano. Vejam bem o que é a cabeça do comandante. Ele passou um ano reorganizando tudo, principalmente a logística. Senhores, o que tem de mais importante numa guerra é a logística. Se não houver logística, é derrota na certa. Não tem a menor dúvida. Isso é flagrante, não tem jeito. Muito bem. Caxias reorganizou a logística, reorganizou as grandes divisões, extinguiu unidades, criou outras, demitiu comandantes, trocou comandantes, reorganizou tudo e começou a fazer um reconhecimento, inclusive com balões, os famosos balões da Guerra do Paraguai, né, que tinham sido usados lá na Guerra de Secessão. Até isso foi feito. Muito bem. Quando ele sentiu que estava tudo reorganizado, reconhecido, né, porque o principal problema era a fortaleza de Humaitá. Essa era a grande ameaça, né, que ali era bloqueado mesmo, com as baterias Londres, era o nome, né, que, aliás, foram construídas por engenheiros brasileiros, dos quais se destacou exatamente o Villagrán Cabrita, que morreu lá na Ilha da Redenção. Olha só, foi ele que construiu as baterias em Humaitá. Ah, meu Deus do céu. Então, nós fomos atacar construções, baterias que foram construídas por brasileiros. Bom, muito bem. Caxias, então, foi avançando, conquistando várias vitórias, teve a marcha de flanco, pela direita, e teve a marcha pelo Chaco, pela esquerda, famosa Marcha do Chaco, né? Feita pelos engenheiros brasileiros, para desbordar o Humaitá. Ora, nós desembarcamos lá em Santo Antônio, lá ao norte de Humaitá. Então, o Humaitá estava completamente superada, tanto que o Solano Lopes já tinha até fugido de Humaitá, né? Muito bem. Então, foram sucessão de vitórias. Temos a destacar a Batalha de Tororó, por exemplo, né? Até fevereiro de 1869, quando o Caxias conquistou Assunção, que era o objetivo político da guerra, né? Então, ali, ele resolveu passar o comando. Ele já tinha pedido ao imperador uma primeira vez o imperador negou, dessa vez não era possível, porque houve uma missa lá na Catedral de Assunção, que o Caxias desmaiou durante a missa. Ele estava muito doente, ele já tinha 66 anos. Ora, senhores, naquela época, 66 anos já era uma idade provecta. Vocês vão concordar comigo. Hoje, talvez não. 66 ainda. Hoje em dia, os homens são jovens ainda, tem muito para contribuir. Naquela época, não. Um homem com 66 anos era um homem idoso. O Caxias tinha 66. Entregou o comando, depois ele foi substituído pelo Conde D e veio embora para o Rio de Janeiro, né?
Por quê? Ele disse assim, não, o objetivo político da guerra era a Assunção. Eu conquistei, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu não vou me prestar a ficar perseguindo o ditador ao norte do Paraguai. E vem embora. Essa foi a atitude nobre de um grande comandante. Muito bem. O Condé, então, substituiu Caxias e continuaram as vitórias, né? Tiveram várias. Campo Grande, Perbebuí, Cerro Corá, Aquidabã, até a morte do Solano Lopes, no dia 1º de março de 1870, às margens do arroio Aquidabangui, que era um afluente do rio Aquidabã. Lá, então, ele morreu. Não era para ter morrido, sabe? Era para tê-lo capturado vivo, mas assim não aconteceu. Essa é uma história também que existe, só que isso aí daria uma outra palestra, né? E então ali terminou a guerra. A tropa brasileira começou a retornar para o Brasil, ficou uma tropa de ocupação, o governo paraguaio foi restabelecido, foi reorganizado, ficou a tropa brasileira um bom tempo lá, com oficiais e tudo mais, e esse processo histórico, então, terminou. Este foi o último ditador platino. Olha que, se senhores verificarem lá do início até agora, quantos ditadores platinos nós tivemos que combater. É só contar, todos eles. Muito fácil, muito bem. Essa aqui foi o encerramento, né, das lutas no Prata. Bom, muito bem, eu já estou estourando o tempo, eu tenho mais um evento. Pode passar, por favor. Muito bem, então vamos lá para o século XX, Primeira Guerra Mundial, tá? 1914-18, mas a participação do Brasil foi só a partir do 3º ano da guerra. Muito bem. O que aconteceu? Navios brasileiros, mercantes, atravessando o Oceano Atlântico, levando mercadorias para os Estados Unidos, para a Europa, para a África, atacados por submarinos alemães. Foram mais de 30 navios brasileiros atacados. A maior parte afundou, outros conseguiram se salvar seriamente danificados. Então, realmente, ataques cruéis, porque os navios brasileiros não eram belonaves, eram navios mercantes. Né? Muito bem. Então, nós tivemos, na participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, 4 etapas. 4 etapas. Eu estou falando aqui 2, 3, 4, 5 etapas. Muito bem. Quais foram? Primeiro, a neutralidade. Aqui vem uma coisa bastante interessante para os senhores que são desembargadores. Primeiro, a neutralidade. Brasil neutro na guerra. Não ajuda nenhum, nem outro, não pode ajudar ninguém, não pode fazer nada, o mínimo que seja, que favoreça um ou favoreça o outro. É neutralidade total. Muito bem. Aí, então, com os ataques dos navios brasileiros pela Marinha Alemã, houve, então, a segunda etapa, o rompimento das relações. Tudo numa sequência lógica. O Brasil rompeu relações com a Alemanha. Muito bem. Aí vem a terceira etapa, revogação da neutralidade. Então, o Brasil revogou a neutralidade. Para revogar a neutralidade, tem que revogar em favor de alguém. Então, o que o Brasil fez? Não tinha outra alternativa. A revogação da neutralidade foi feita em favor dos aliados. Claro. Então, Estados Unidos, França, Inglaterra, os aliados. Né? Depois, então, teve a fase da beligerância. O Brasil, então, declarou guerra à Alemanha. Vai aparecer depois aqui uma fotografia, uma imagem do Venceslau Braz assinando a declaração. E a última etapa, então, foi a participação na Conferência de Paz, que o Brasil teve lugar na Conferência de Paz porque foi um participante da guerra, embora tenha chegado lá no final, mas foi um participante da guerra. Né? Muito bem. O afundamento dos navios brasileiros, então, já falei, foram mais de 30, 16, 17 e 18. Né? Foram se prolongando até que não foi mais possível suportar esse tipo de coisa. Em 1917, então, a declaração de guerra à Alemanha, pelo presidente Venceslau Braz,
no dia 26 de outubro de 1917. Senhores, um ano depois, a guerra terminaria. Então, nós realmente entramos no final. Como é que nós participamos dessa guerra? Houve emprego de tropa? Não, não houve emprego. Nós participamos de 4 maneiras. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a Comissão de Estudos de Operações e Aquisição de Material na França. É a tal da CEOANF, comandada pelo general Napoleão Felipe Aché. O nome muito bonito, muito pomposo, mas, na verdade, além disso, além de estudar as operações, além de adquirir material, nossos oficiais, tenentes e capitães, foram combater no exército francês. Vários deles combateram no exército francês. Vou dar para os senhores um exemplo. General Marechal, né? José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Ele era o tenente José Pessoa. Ele comandou uma fração do exército francês em combate e se saiu muito bem, assim como outros. Então, essa foi a primeira participação. A segunda participação foi de aviadores brasileiros, que não tinha Força Aérea Brasileira, né? Tinha a aviação militar, que participava. O Exército participava também, a Marinha do Brasil, tinha pilotos aprendendo a pilotar aquela coisa. Aviadores brasileiros, então, foram para a Inglaterra, para a França, os Estados Unidos e a Itália. Ora, a utilização do avião na guerra foi ali na Primeira Guerra Mundial. Então, nós estávamos lá para participar, para aprender, para ver como é que as coisas faziam. E vários aviadores brasileiros pilotaram aviões, eventualmente, lá em combate. Né? Foi a segunda participação. A terceira participação foi montada uma divisão naval de operações de guerra, DNOG, comandado pelo almirante Pedro de Frontin. Eu acho que é Frontin que pronuncia mesmo, né? Não sei se seria Pedro de Frontin, mas eu acho que é um nome francês, então eu falo Pedro de Frontin. Muito bem. Essa divisão, ela saiu daqui do Brasil já no finalzinho da guerra para ajudar o patrulhamento do Atlântico. Só que aconteceu uma coisa extremamente desastrosa, para não falar algo pior. Ela chegou em Dakar e foi atacada de maneira violentíssima pela gripe espanhola. A gripe espanhola, em Dakar, ela devastou as tripulações dos navios brasileiros. Mas dizem, está tudo escrito, foi uma coisa assim assustadora. O efeito da gripe espanhola nas pessoas a bordo, morrendo da maneira mais terrível que se pode imaginar. Né? E ali ela ficou algum tempo ali em Dakar, se tratando, resolvendo, desembarcando um monte de gente, sepultando pessoas dos cemitérios de Dakar, até que chegou uma hora, então, que ela conseguiu zarpar e foi, quando chegou lá no pé próximo ao Estreito de Gibraltar, ali nas costas da Espanha, dia 11 de novembro, né, de 1918, então, a guerra terminou e ela, então, retornou para o Brasil. Ainda tivemos uma outra participação, que foi a missão médica brasileira na França, chefiada pelo coronel médico José Tomás Nabuco de Gouveia. Essa missão médica ela foi para a França, foi instalada num antigo convento que fica na Praça Vaugirard. Até hoje existe uma placa na praça dizendo: aqui funcionou o Hospital Brasileiro. Está lá a placa até hoje. E lá ela, então, cumpriu missões importantes, principalmente tratando militares aliados, principalmente atacados pela guerra química, né? Que foi uma coisa muito utilizada na guerra, né? O gás mostarda e outros mais, gasogênio, enfim. Esses militares vinham, parte deles, claro, que tinha outros hospitais, vinham ser tratados no Hospital Brasileiro, né? Além de outros ferimentos, a bala, enfim, ferimentos diversos na Primeira Guerra Mundial. Então, essas foram as 4
maneiras em que o Brasil contribuiu para o esforço de guerra na Primeira Guerra Mundial. Senhores, pouca gente sabe disso. Isso não é muito divulgado. Deveria ser muito mais. Tem livros que contam, né? Eu mesmo tenho um livro que conta isso aí, com mais detalhes. Enfim, essa foi a última participação em guerra externa neste período que eu estou abordando, né? Vamos ver a última transparência, por favor? Mais uma, aqui está. Então, no dia 27 de outubro de 1917, aqui está o Venceslau Braz Pereira Gomes assinando a declaração. Eu não consegui localizar os nomes desses ministros. Não me foi possível. Ministros importantes, né? Ministro, talvez, das relações exteriores, enfim. Esse foi o ato de assinatura, então, da guerra. Bom, nós tivemos também, depois, uma outra grande participação em que a FEB foi lutar nos campos da Itália, no Teatro de Operações Italiano, que me parece que é assunto do Sérgio Paulo Muniz Costa. Essa foi a notícia que eu tive. Tá? E agora aqui nem daria tempo mais até para abordar, né? Porque o meu tempo já estourou, eu já esgotei a paciência dos senhores em ouvir essa história toda. Queria apenas dizer aos senhores o seguinte: cada um desses eventos dá margem a 2, 3, 4, 5 palestras. Não há a menor dúvida. Eu fico à disposição. Se os senhores quiserem saber como é que foi isso, como é que foi aquilo, como é que foi aquele outro, as lutas aqui no Prata, a invasão da Goiânia, eu fico à disposição, que para mim, para nós da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, é uma satisfação poder contribuir com um público tão selecionado como é o IMB. Era isso, então. Muito obrigado. Fico à disposição. Parabéns, professor e coronel Luiz Caminha. Está me ouvindo, coronel? Sim, estou ouvindo. Sim, senhor. O senhor fez uma palestra muito feliz, de muito sucesso, bem esclarecedora. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando essa oportunidade de estar com o senhor. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber qual foi o impacto, ou quais foram os impactos negativos causados ao Brasil e à nossa população diante de todas as guerras e conflitos do século XIX e também agora do início do século XX, essa de a Grande Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, 1914. Vamos dizer, além das trágicas mortes, vamos dizer, a população passou necessidade, houve desequilíbrio das finanças, o Brasil deixou de progredir nesse período. Isso eu gostaria que o senhor puder responder para a gente. Sim, senhor, sem dúvida. Vamos por partes. Vamos deixar a Guerra do Paraguai um pouquinho para o final, vamos falar das anteriores, né? Essas guerras no Prata aqui, as populações aqui do Rio Grande do Sul foram particularmente atingidas. Que a maior parte dos efetivos que desceram para o Rio da Prata para lutar nessas guerras eram daqui do Rio Grande do Sul. Então, isso aí tirou mão de obra da lavoura, da criação de gado e de outras atividades de charqueadas. As charqueadas são as indústrias de charque, né, que é a carne seca. Então, para o centro do país, não tanto, mas aqui no Rio Grande do Sul, um pouco de Santa Catarina, essas populações foram, sim, atingidas. E na linha de fronteira, muito, porque eram produtores rurais, fazendeiros, estanceiros, que criavam gado, faziam plantações, que tiveram as suas estâncias devastadas pelas invasões dos caudilhos platinos. Esse é o principal. Mas, para o centro do país, o desgaste político, né? Porque havia muita controvérsia. Né? Digo para o senhor o seguinte: nós tivemos um elemento eminente na história do Brasil, um grande empresário, que foi o Barão de Mauá, que ele era contrário a essas coisas. Ele achava que não podia ser resolvido dessa maneira, que tinha que usar a diplomacia até os últimos recursos e nunca haver o recurso bélico. Era uma ideia dele, muito válida, muito debatido isso aí. Mas houve situações que não tinha outra solução. Era necessário entrar com força armada. Não teve jeito.
Então, essa é uma parte. A outra parte da Guerra do Paraguai foi completamente diferente e muito mais grave. Porque o senhor sabe muito bem que veio gente lutar no Paraguai de todo o país. Inclusive nordestinos, nortistas, foram convocados para os voluntários da pátria para lutar no Paraguai. Nós tivemos pelo menos 40 mil mortos na Guerra do Paraguai. E tivemos um diplomata brasileiro, um conselheiro, que, se não me engano, foi o Barão de Cotegipe, que disse, comentando com outro elemento do governo, pronunciou a seguinte frase: maldita guerra que nos atrasa meio século. Essa foi a frase dele, que o nosso prezado autor Francisco Doracciotto utilizou para colocar o título no que hoje é o principal trabalho da Guerra do Paraguai. Né? Maldita Guerra, o senhor deve ter ouvido falar, no Francisco Doracciotto, o livro Maldita Guerra. Posso mostrar para os senhores. Aqui está ele. Este é o livro, Maldita Guerra. Francisco Doracciotto. Este, hoje, é a nossa principal referência da Guerra do Paraguai. Por que ele chamou o livro de Maldita Guerra? Porque o Barão de Cotegipe, ao conversar com esse outro elemento do governo, disse: maldita guerra que nos atrasa meio século. Lhe digo, o Brasil teve que pedir dinheiro emprestado principalmente para a Inglaterra, através do Banco Rothschild, uma família de banqueiros que até hoje está por aí. Ela tem um poder enorme, até hoje ela está por aí e veio muito antes. Então, o Brasil ficou extremamente endividado com essa Guerra do Paraguai. Além das mortes, né, mutilados, famílias que perderam seus entes queridos, enfim, foram lá lutar na Guerra do Paraguai. Então, Guerra do Paraguai, nós tivemos, sim, doutor Peterson, um prejuízo muito grande dessa guerra. E nas anteriores, mais as populações aqui do sul do país. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito boa. Respondeu tudo. Eu vou passar, então, a palavra a quem quiser fazer perguntas. Começando aí pelo Rogério. Eu tenho até uma pergunta, e só para chamar a atenção, que é um ouvinte nosso que já é da plateia do MB, é o nosso amigo da Turquia, o Hassan. Ele tem uma pergunta no chat. E eu gostaria de pedir ao professor, coronel, que deixasse depois o nome do livro que o senhor mencionou, de sua autoria, sobre o Brasil. Se foi na Primeira Guerra, eu me perdi isso. Não, não tem problema. O senhor podia deixar... eu informo, tá? Aqui está ele. Tá? Perfeito. O Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então acho que eu já tenho. Eu mando. Eu acho que eu até já tenho ele. Acho que eu já tenho. Eu sou um estudioso da Primeira Guerra Mundial. Eu só queria fazer uma observação aqui. Rui Barbosa, na época da discussão, que o Brasil ficou dividido na época se era a favor ou contra declarar guerra às potências centrais, né? E o Rui Barbosa sempre defendeu que o Brasil deveria, sim, participar no cenário de guerra na Primeira Guerra Mundial. E ele via longe. Cavour, né, aquele ministro da unificação italiana, não é? Ele falou o seguinte: a unificação da Itália será conquistada nos campos da Crimeia. Então a Itália mandou tropas para lutar contra a Rússia na Crimeia em 1870 e pouco, 50 e pouco. Isso. E o Rui Barbosa via longe, que ele viu o seguinte: se o Brasil participar do combate, na guerra, nós vamos ter um assento na mesa de negociação. E foi o que aconteceu. E tanto o Brasil saiu fortalecido disso, que eu até falei isso aqui na última sessão nossa, que o Epitácio Pessoa, que foi o nosso presidente depois, era o chefe da delegação brasileira nas negociações de paz de Paris. Exatamente. Entendeu? Exatamente isso. Então, o Brasil já saiu com uma posição que nem a Argentina tinha, nenhuma outra nação latino-americana conquistou. Perfeito. Então, Rui Barbosa já estava vendo lá na frente. E, assim, só para chamar assim, uma observação bem assim, curiosa, é que 2 netos do Dom Pedro II lutaram na Primeira Guerra Mundial, e me parece que... Exatamente.
Exatamente. Um ficou muito ferido até, eu não sei se o outro faleceu. Então, assim, dois brasileiros da Casa Real brasileira perderam o seu sangue, não considerava justo. Então, eu acho assim, uma boa lembrança que pouca gente deve saber disso. Está totalmente correto, eu lhe agradeço muito a contribuição. O Rui Barbosa fundou uma liga, a Liga Brasileira pelos Aliados, e lutou para o Brasil ir à guerra. Então é isso. Eu quero assim, parabenizar o presidente Peterson. Essa oportunidade foi maravilhosa para a gente e até assim intimar o coronel professor que retorne proximamente para nós mantermos essa linha de estudo aqui no IMB. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está participando e gostaria até de manter isso. Eu só quero deixar no ar, se for tempo ainda, que o nosso colega lá da Turquia fez uma pergunta interessante. Se o Brasil precisa, ele perguntou aqui, essas guerras contribuíram para a formação da nação brasileira? Essa foi a pergunta dele e eu quero fazê-la em homenagem a ele. Sem dúvida. Agora vai ter um seminário aqui em que a minha palestra vai ser exatamente uma retrospectiva da história do Brasil até 1824. Foi até muito boa a pergunta dele, e eu vou frisar exatamente isso aí. Todos foram eventos bélicos, processos históricos que contribuíram para a formação da brasilidade, né? Porque é como o senhor disse no início, foi muito feliz, isso aí nos fortalece, né? Fortalece a nacionalidade, a brasilidade, o sentimento nativista. Não há a menor dúvida. Isso aí tudo contribuiu. Vejam bem, em 1680, o Império Português resolveu colocar o pé lá na margem do Rio da Prata e colocou a Colônia do Sacramento, nova Colônia do Santíssimo Sacramento. Olha só a coragem desses homens. Não era nem território português, colocaram o pé. Imediatamente começou a luta, né? E houve esses combates, todas essas lutas todas contra esses ditadores. Tudo isso contribuiu para a formação desse espírito brasileiro, né? Que é realmente muito um sentimento nativista muito forte de brasilidade. Veja a insurreição pernambucana, né? Lá em Pernambuco, contra os holandeses, em que no manifesto o compromisso imortal, em que houve pela primeira vez a palavra pátria, né? Contra a invasão holandesa. E de lá para cá, muitos outros eventos que se realizaram, e esses todos que eu falei, serviram para reforçar o sentimento de brasilidade, não há a menor dúvida. Desembargador Antônio Carlos Esteves, fazer alguma pergunta? Rapidamente, senhor presidente, no caso da participação do Brasil na Grande Guerra, chamava-se Grande Guerra, não era a primeira, porque a segunda veio depois. Mas o fato é que eu tenho ouvido pessoas do seu nível, do seu porte, dizer que a história não se repete, a história continua. E, aliás, Heráclito, com a história do rio, que a gente não pode atravessar duas vezes, ele confirma isso muito antes. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: qual foi o liame entre a chamada Grande Guerra, que passou a ser a primeira, e a segunda? E se o senhor deve estar com isso na cabeça, houve mulheres que estiveram nos combates na Primeira Guerra? Só isso. Desculpe, se eu tivesse que fazer... Aliás, quando nós conversamos pelo telefone, nós conversamos quase uma hora, que é uma delícia, porque o general, para mim, ele não é coronel, é general. O general sabe tudo sobre isso. Então, ficam essas duas perguntas. Qual o liame político
e militar entre a Grande Guerra e a Segunda, que lhe seguiu. E as mulheres participaram de algum desses combates da Primeira Guerra. Muito bem. Vamos começar pela segunda, então, que é mais simples, né? Sim, as mulheres participaram. Não exatamente combatendo, doutor, porque na Segunda Guerra Mundial também, né? Elas atuavam na retaguarda, né? Como enfermeiras, trabalhando na área logística, de suprimentos, uniformes, alimentação, proporcionando essa parte toda. Existe também uma parte de lazer, né, para proporcionar o pessoal que vem da retaguarda, enfim. E na Segunda Guerra também. Nós mandamos enfermeiras nossas para lá, né? Foram as nossas enfermeiras. Aí não está mais entre nós a Elza Cansanção Medeiros e tantas outras, Porto Carreiro e tudo mais. Então, essa participação. Quanto à primeira pergunta, é uma pergunta muito interessante, que dá margem a uma outra palestra. A sua pergunta é bem abrangente, né? Olha, entra também no campo da opinião pessoal, né? Mas eu diria para o senhor, assim, resumidamente, que o principal problema nesses 20 anos entre o final da Primeira e o início da Segunda foi a revolta do povo alemão em relação ao Tratado de Versalhes. Esse foi o problema. O Tratado de Versalhes foi extremamente cruel, muito exigente, muito explorador. A França foi muito cruel, né, com aqueles... Como é que tinha um nome... Não está me faltando a palavra correta agora. Reparações. Reparações já responde mais. Reparações dos países, da França, da Inglaterra e dos outros, em relação à Alemanha, as compensações e reparações dos prejuízos que esses países tiveram com a guerra, com a Grande Guerra. Muito bem. Isso aí gerou, durante muitos anos, na Alemanha, um sentimento de revolta, um sentimento de insatisfação, né? Tanto das lideranças alemãs como do povo, que tinha além dos territórios que a Alemanha teve que entregar para os outros países, principalmente a França, né? No caso foi a Alsácia-Lorena, até hoje é da França, né? Muito bem. Então, realmente, isso me parece que foi o liame, como ele falou, o doutor falou, o liame foi um liame mais econômico do que político, os dois juntos, na verdade, né? Mas o prejuízo econômico em relação à Alemanha foi uma coisa extraordinária. Foi nesse caldo de cultura aí que surgiu o Hitler. Exatamente nesse caldo de cultura que surgiu a figura do Hitler. Ele se criou explorando exatamente a insatisfação do povo alemão em relação ao Tratado de Versalhes. Essa foi a verdade. Daí, então, o senhor veja aqui no Correio do Povo de Porto Alegre, todo dia eles colocam uma notícia dos 100 anos, né? Notícias ocorridas de fatos há 100 anos atrás. E todo dia tem coisas que aparecem da Alemanha, da Rússia, né? Da França, da Inglaterra, dando ciência de fatos, e a gente vai se dando conta da revolta do povo alemão em relação a essa, que eles chamavam uma conspurcação, uma exploração econômica, e política e social do povo alemão em relação às reparações de guerra. E depois, então, que o Hitler tomou o poder a partir de 1933, né? Porque o Hindenburg estava já bastante idoso, o Hitler era o líder do partido da maioria, né? E foi investido nas funções de chanceler do Reich. Pronto, entregaram o poder para ele. Aí, a partir dali, então, né? Pronto. Então, aí o Hitler começou a fazer tudo que fez, né? Essa é, mais ou menos, em poucas palavras, tem muitas outras coisas para serem ditas, né? Mas, basicamente, foi isso aí que aconteceu.
Muito obrigado, general, pela sua resposta, que ela vem me assegurar um fator cultural que é o seguinte, que é o que eu já disse, as guerras e os fatos não se repetem, eles continuam. Eles continuam. Eu agradeço muito e passo a palavra ao senhor presidente, agradecendo a oportunidade de ratificar alguns pontos que ficam ainda um pouco difusos. Em matéria de história, nada mais difuso. O general vai nos contar como foi a linha Maginot, direitinho, vai nos contar a história daquele vagão de trem que foi usado. Enfim, é uma maravilha, é uma maravilha. Eu peço perdão pelo meu entusiasmo e pela minha satisfação de ter ouvido uma pessoa de sua categoria e seu nível. Muito obrigado. Até uma curiosidade, presidente. Eu estive nesse vagão perto de Paris, né? Esqueci. Até hoje. Só que esse vagão que existe hoje, ele é uma reprodução, porque depois que Hitler dominou a França, ele fez questão de pegar o vagão onde foi assinado a rendição, né, o armistício. Ele colocou todos os franceses dentro do vagão, fez todos assinarem de novo e depois explodiu o vagão. O vagão que existe hoje lá na floresta de Compiègne, eu não sei se fala assim. Lá no norte. No norte de Paris. Ele é uma réplica, mas é igualzinho onde foi firmado o armistício. Inclusive, o general Foch, na época que assinaram o armistício, que ele foi contra, ele dizia o seguinte: nós não estamos assinando a paz, nós estamos assinando um armistício de 20 anos. E foi o que aconteceu. No final foi o que aconteceu. São pessoas que vêm na frente, como o Rui Barbosa viu. Né? Como o Rui Barbosa viu e muitos outros veem também. Só que às vezes essas pessoas não são entendidas naquele momento. Né? É preciso que a história recupere, né, essas visões que essas pessoas tiveram naquele momento para a gente reconhecer o valor dessas pessoas. Né? Mas perfeito, muito bom, muito bom. Presidente Peterson, tem uma pergunta aí no chat de um participante, do Felipe, que é outro ouvinte nosso muito, muito presente aqui. Não sei se o senhor poderia até fazer a pergunta. Eu não estou vendo. Aqui, o senhor vê em um futuro próximo risco real de guerra pela Amazônia brasileira? Esse é um tema bem, bem atual, né? Fora. Posso falar? Sim. Olha, bom, não é nosso assunto. Eu acho que não. Eu acho que guerra mesmo pela Amazônia, acho difícil. Eu acho que o Brasil já tem digamos assim, uma dimensão diplomática e até militar também suficiente para dissuadir outras potências de uma possível invasão, uma possível guerra. Eu acho que o Brasil, como faz parte da ONU, hoje o mundo é outro, né? Já existe a Organização das Nações Unidas, que mal ou bem ainda procura dirimir essas diferenças todas, às vezes ela não consegue, mas o Brasil, na medida que vai se tornando cada vez mais democrático e cultivando esses valores, aí eu tenho a impressão que fica mais afastado. Talvez uma coisa localizada, mas acredito que não. Acho que guerra pela Amazônia, sinceramente, não acredito. De qualquer maneira, a gente está sempre sugerindo na área militar que se aumente o poderio militar brasileiro na Amazônia. Né? Essa sugestão foi feita até para o general Mioto, que foi comandante militar da Amazônia, foi comandante militar do Sul. E eu, pessoalmente, espelho, era meu amigo pessoal, faleceu da Covid. Digo, Mioto, temos que colocar mais tropa na Amazônia. E foi da ESG também. Ele foi da ESG e eu estive... foi na minha época da ESG. O senhor teve o privilégio de conhecê-lo, exatamente. Era uma maravilha.
Maravilha. Espetacular. Foi uma perda lá, uma perda muito grande. Uma perda. Ele me disse, Caminha, me chama de Caminha, fomos colegas de ECM também. Eu disse, ainda não é necessário. Ele me disse, ainda não. Digo, bom, ainda não dá margem a uma... Né? Talvez no futuro, acho que já é necessário. Eu acho. É uma opinião pessoal minha. Eu tenho a impressão que teria que reforçar. Porque a Amazônia é muito grande. Né? Permita-me lembrar, general, civis passem para belo. Exatamente. Civis passem para belo. Queres a paz, prepare-te para Deus. Exatamente isso aí que tem que ser levado em conta. Mas não vejo assim, a curto prazo ou médio prazo, uma ameaça tão grande. Não vejo. Mas é como ele diz, olha, tem que se prevenir. Não dá para bobear, tem que se prevenir. Acho isso. Nós temos outras perguntas? Presidente, tem uma pergunta aqui, assim, não vai ser exatamente o tema do nosso encontro, mas acho que pode até fazer, não sei, vamos abusar da presença aqui de um expert. Eu acho que a gente deve fazer. O senhor está vendo aí, o senhor quer fazer? A pergunta é a última que apareceu aí. Tem uma que apareceu da Letícia? Sim, né? Sim. O senhor pode ler para mim? Já desapareceu da minha tela. O senhor não acha que a guerra na Ucrânia não ameaça a Amazônia por conta dos fertilizantes importados da Rússia? Acha a Amazônia um ponto de inflexão? É a pergunta dela. Acho muito... Olha, é fazer uma vinculação muito forçada, né? Realmente existe o problema do fertilizante. O Brasil compra fertilizante na Rússia, deveria produzir aqui. Fazer todo o esforço de produzir esses fertilizantes aqui no Brasil. Mas, enfim, o Ministério da Agricultura teria que sair correndo para incentivar isso. Porque, na verdade, nós ficamos dependentes da Rússia em relação aos fertilizantes. Né? O Vladimir Putin é a favor do Brasil nessa contenda da Amazônia, tá tudo bem. Tá ótimo, ok, mas o apoio dele é muito verbal. O que ele vai fazer? Será que ele vai colocar a tropa dele aqui na Amazônia para nos defender? Mas nunca na vida. Vai colocar os coxa branca dele para nos defender aqui na Amazônia? Vai morrer tudo de calor. Não tem sentido isso aí. Estou fazendo uma brincadeira aqui. Não estou querendo desfazer da pergunta da Letícia, ela é muito importante. Não, a dependência dos fertilizantes não chega a ser uma coisa tão grande que chegue a um ponto de agravar assim, né? Não, acho que não. E acho que a guerra na Ucrânia ela tem uma limitação do tempo, isso não pode ser para sempre, né? Alguma coisa vai ter que ser feita para regularizar essa situação e manter o equilíbrio geopolítico na Europa e a gente poder ter um mundo pacífico em que as nações possam conviver, comprar e vender umas das outras normalmente, né? E parar com esse negócio de guerra. General e presidente, com a promessa litúrgica de que não falarei mais, mas eu quero só lembrar que quando os árabes fecharam as bicas em 1970, nós viemos com álcool. Nós viemos com álcool. O fertilizante, eu posso garantir, general, que a essa altura já vai ser substituído por alguma coisa que nos livrará disso. E, desculpem, mas é irresistível nós lembrarmos da nossa iniciativa, da nossa tecnologia. Está aí o KC-300 da minha arma, né? Eu fui cadete e tudo, né? Depois é que eu mudei. Mas o fato é que está aí o KC-390, que é um aparelho incomparável. Incomparável. Só quem voa sabe o que é aquilo. Desculpe, presidente, desculpe, general, mas o senhor é o culpado do meu excesso, porque o senhor nos entusiasmou. Presidente, com o seu perdão. Professor Luiz Caminha, o senhor quer fazer o encerramento com algumas palavras ou podemos encerrar? Só agradecer
me colocar à disposição dos ilustres membros do IMB e os participantes também da palestra. Fico à disposição, coloco o meu e-mail à disposição e procuro responder as perguntas que supervenientes, né? Não há problema nenhum. Esse debate é muito salutar e eu tenho maior satisfação em responder a todos. E o Instituto dos Magistrados do Brasil agradece ao senhor por essa brilhante palestra. O senhor foi muito bacana, muito simpático. Quando vier ao Rio de Janeiro, fazemos questão que o senhor venha almoçar conosco aqui no IMB, que fica no centro do Rio. E a cultura do senhor é uma cultura que deveria ser distribuída a todos, para que todos saibam como é a história do Brasil e a história militar e as consequências do Brasil. Foi muito produtiva a sua palestra, o senhor está mais uma vez de parabéns, e então vamos encerrar a palestra, agradecendo também ao desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, ao desembargador Rogério Souza e a todos que participaram deste evento. Muito obrigado, e o senhor então fica devendo a nós vir aqui no Rio para um almoço, para nós continuarmos essa conversa mais de perto. Sim, senhor. E muito obrigado pela gentileza dessa palestra. Eu que agradeço. Então foi muito bacana. Muito obrigado por tudo.